do dia a dia, mas a melhor parte é a adoração ao Senhor. A melhor parte é levantar as mãos e bendizer aquilo que Ele é. A melhor parte é se entregar com todo o coração diante do altar de Deus e receber dele o amor, porque o amor corresponde ao amor. É isso que nós precisamos entender. Vamos desde o início colocar o nosso coração completamente rendido a Ele. Feche seus olhos, comece a agradecer ao Senhor, comece a glorificá-lo, comece a bendizer, comece a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem sido bom comigo. Eu sei que a tua fidelidade tem se manifestado. Eu neste momento tiro meus olhos das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, das lutas, e eu coloco os meus olhos em Ti, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o Deus de toda bondade, de toda fidelidade, e por isso, Senhor, eu devo permanecer na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti este culto. Nós Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito desde o início já comece a fluir, tocando vidas neste lugar. Que o Teu Espírito desde o início já comece a quebrar o jugo sobre cada um de nós. Não importa a forma como entramos aqui, a Tua presença vai romper toda e qualquer situação. A Tua presença vai romper toda e qualquer circunstância. A Tua presença vai romper todo e qualquer impedimento em nosso coração. Nós colocamos diante do Teu altar tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos ter ou ser, e declaramos que o Senhor é o Deus de nossas vidas, e não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao Teu santo nome, por amor ao Teu nome e por Tua fidelidade. Se manifesta neste lugar da maneira como o Senhor quer, porque o Senhor é bom, e nós sabemos que todos os Teus planos para as nossas vidas também são bons. Flua através do louvor, da adoração, da ministração da palavra. Nós cremos, Deus, nós cremos no Teu agir, e nós cremos que a cada dia seremos tocados mais e mais em nosso coração. Nós entregamos a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Seja exaltado no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Que você possa sentir a presença de Deus nesta noite, invadir o teu ser, e em nome de Jesus, que Ele possa trazer alegria e paz sobre a sua vida nesta noite. Aleluia. Creia nisso nessa noite. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Só traz alegria, Tua
a sua semana, mas eu queria declarar a força de Deus sobre você. Eu quero declarar que a presença de Deus vai te cobrir nesta noite, e você será totalmente revestido dessa força que te renova, dessa força que te faz ficar de pé, dessa força que vai te sustentar e te fazer crer que Deus tem dias melhores para você. Eu quero profetizar nesta noite sobre a sua vida, a presença de Deus que te cura, que te liberta, que te transforma e que te faz ser uma nova pessoa. Eu creio na palavra de Deus que não volta vazia, e o Senhor tem uma palavra para você nesta noite. Basta abrir o seu coração e estar atento àquilo que Ele tem a falar a você nesta noite. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu abro o meu coração, eu preparo a minha vida nessa noite para receber daquilo que o Senhor tem para mim, para o meu coração, para as minhas necessidades, porque eu creio que na Tua presença a cura, a restauração, a libertação. Eu creio que o Senhor está renovando as minhas forças, está renovando a alegria da salvação, e eu vou sair daqui totalmente revestido de uma nova unção, em nome de Jesus. Agora nós vamos cantar com toda a força esse louvor, que não vai ser apenas mais um louvor, mas ele vai ser profético em nossas vidas hoje, porque na presença de Deus nós encontramos ânimo, alegria, força, paz, cura. É isso que Ele tem para você hoje. Você recebe? Então vamos declarar do início mais uma vez, declarando essa verdade sobre nós. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Ele tem paz para você. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Canto. Santo, 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 eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Aplauda Ele. Ele tem força, Ele tem alegria, Ele tem paz plena sobre nós nesta noite. Queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mergulhar nos Teus rios, nós queremos experimentar da profundidade. Oh Espírito Santo, nos leve a este lugar de intimidade nesta noite.
adorar Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Oh, Senhor, nós queremos mergulhar nos rios do teu amor, onde nós somos curados, onde nós somos transformados. Esse é o nosso maior prazer, Pai. Meu maior prazer, estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e da tua unção sobre nós. Eu ergo as minhas mãos e clamo, clame. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama, Senhor, sobre nós, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Tu és tudo que precisamos, necessitamos. Queremos mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Derrama dos rios que correm do trono sobre nós nesta noite. Rios que nos purificam, que nos limpam. Oh, Pai, vem sobre nós. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede.
queremos nos encontrar contigo, Jesus, porque sabemos que nós seremos totalmente tocados pela tua presença. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Senhor, Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou.
Ele te encontrou hoje aqui. Mais uma vez, declare nesta noite: Tu és Jesus, Jesus, por quem a minha alma, por tanto tempo, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma, oh, é verdade, Senhor, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Salvador. Recebe, Jesus, essa declaração de amor. Oh, a minha alma esperou por tanto tempo, mas hoje eu encontrei vida em Ti, esperança, alegria. És o dom de Deus, o Messias, aleluia. Nós encontramos o bem mais precioso, aquele que não desistiu de nós, aquele que foi ao nosso encontro, e é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Oh, nós já procuramos em tantos lugares coisas que pudessem suprir as necessidades do nosso interior, mas nós somos completos quando encontramos Ele, quando podemos ouvir a voz dEle, quando podemos sentir a presença dEle, quando nós podemos ouvir o que Ele acha de nós. Isso traz tanta cura, assim como aquela mulher do poço houve cura, porque a palavra foi liberada, a verdade foi ministrada, e os olhos daquela mulher se abriram. O Senhor está abrindo os seus olhos nesta noite, para que você entenda a voz do Mestre, para que você entenda a verdade que Ele tem para você, e você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. E assim como a atitude daquela mulher, nós iremos levar essa mensagem. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou por tanto tempo, Senhor. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
o rio, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, porque o teu Espírito Santo está neste lugar. Tudo que nós precisamos é da tua presença, é da tua graça, é do teu favor. Lá fora, Senhor, muitas vezes nós somos atacados em todas as áreas da nossa vida, mas quando nós aqui estamos, somos renovados na nossa fé, pela manifestação da tua misericórdia, do teu amor, da tua bondade. E queremos te entregar, Senhor, nesta noite, todo louvor, toda honra e glória, porque somente tu és Deus, tu és Senhor, tu és Salvador. Aleluia. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és fonte, Senhor. Vamos fazer desse cântico uma oração. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Pai, obrigado pelas vitórias que tivemos durante esta semana. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos. Muitos de nós precisamos de força, vigor, vitalidade, energia, fé, esperança. E estamos no lugar certo. Estamos aqui para receber aquilo que o céu pode nos entregar. E te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, Senhor, pelos teus feitos em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Diga graças a Deus. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso, dá um aperto de mão, dá um abraço. Diga que bom que você está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Glória a Deus, pode se sentar. Como é bom estarmos aqui como família, amém? Família de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder receber você aqui. Seja bem-vindo sempre. Tudo bem? E você, princesa linda? Seja bem-vinda. Irmã Terezinha está bem? Que bom. Você também? Aleluia. Muito bom. Chico? Aleluia. Gabriel? Bruno? Tá tudo certo? Ele é lá do Rio, ele fala certo. Tudo certo. Vocês aqui desse lado, tudo bem? Jaque, Valério, Claudinha, que alegria. Olha quem que está ali, meu Deus do céu, que bênção. Não é? Sejam bem-vindas sempre, queridas do coração. Bianca e a filhota. Queridos, eu quero pedir desculpas a vocês, eu estou com uma tosse alérgica. E eu passei essa semana tentando resolver isso para poder estar aqui ministrando para vocês. Então, se em algum momento eu precisar tossir, me entendam, por favor, em nome de Jesus, tá bom?
Irmã Nice esteve aqui essa semana, almoçou conosco, passou uma tarde com a gente. A tarde foi agradável, não porque a gente estava com a senhora, mas porque a senhora estava conosco. Fui também tomar um cafezinho na Rose, não é? No Toninho, na Fernanda. Lá estava a irmã Nice, o irmão Maurício. Que alegria, né? Poder estar lá. Alzira está bem, Alzira? Que bom, graças a Deus. Amém. Adriano, tudo bem? Daqui a pouco ele tem que trabalhar, aí ele fica lá no fundo para não distrair os irmãos. Amados, amanhã, sábado, não teremos nada, teremos no domingo. Não, é sábado mesmo, né? É o dia inteiro, quase. Verdade, obrigado. É o seguinte, das 14 às 16 horas, das 14 às 16 horas, nós teremos um treinamento com o Ministério Infantil. Das 16 às 18 horas, nós teremos um treinamento com a mídia e comunicação. E das 19 às 21, nós teremos um treinamento com os nossos diáconos. E estão incluídos, obviamente, os nossos pastores e os nossos presbíteros. Por quê? Já que vamos trabalhar na coordenação e supervisão destes irmãos, nós precisamos entender qual é a visão da igreja, a linguagem e o DNA, tá bom? Entendidos? Das 14 às 16, Ministério Infantil. Das 16 às 18, Mídia e Comunicação. E das 19 às 21 horas, diáconos, presbíteros e pastores. Eu quero agradecer muito a vocês por abraçarem este momento no nosso ministério de treinamento, de preparo. Nós acreditamos que o Senhor vai nos capacitar e que nós vamos chegar muito longe com essa nova unção que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Amém? Muito bem, tem mais algum recado ou não? Obrigado. Hoje quem está lá na técnica, na House Mix, é o nosso querido Som. Você é muito precioso para Jesus, nós te amamos. Todos os dias eu oro para Deus mandar uma moça abençoada para você. Perdão. Viu? Então, você tem duas alternativas. Ou você escolhe ou Deus escolhe para você. Então, eu acho que a segunda alternativa é sempre a melhor. Não é? Muito bem. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho, Mateus, Marcos. É o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos 2, 17. Acharam? Diz aí: e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Vou repetir. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os doentes. Pai querido, continua falando conosco, agora através da Tua Santa Palavra. Abrimos o nosso coração e desarmamos a nossa alma para receber aquilo que o céu tem para nós nesta noite, em nome de Jesus, e diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Hoje eu quero falar sobre causadores de feridas. Repete comigo, causadores de feridas. Eu não sei quanto a você, mas eu já causei feridas na alma de alguém. E depois que a gente passa a ter conhecimento da palavra revelada, nós nos envergonhamos e nós nos arrependemos profundamente. Hoje,
Ao invés de humilhar, eu prefiro ser humilhado. Nós tínhamos um jeito de ser antes de encontrar Jesus. E agora, nós precisamos ser diferentes do velho homem, daquela pessoa lá atrás, que prejudicava alguém, que pagava o mal com o mal, que atacava, que era corrompido no seu coração. E toda sorte de espíritos malignos trabalhavam para que esta pessoa continuasse causando feridas, causando dores e causando sofrimento na vida de alguém. Eu gostaria que você, neste primeiro momento, refletisse sobre isso. O tema da nossa mensagem: causadores de feridas. Então, muitas vezes, ainda sem perceber, sem querer, sem notar, por falta de discernimento, você pode estar causando algum tipo de ferida na alma de alguém. Esta ferida pode ser pequena e com o tempo ela pode crescer. Esta ferida vem através de um trauma, de um complexo, de um tormento, de uma crise de identidade. Nós vamos entender um pouco mais com o avanço daquilo que nós vamos partilhar nesta noite. A palavra diz que Jesus ensina um princípio importante para aquelas pessoas que estavam ali reunidas com ele. Ele enfatiza: os sãos não necessitam de médico. Sabe por quê? Obviamente que Jesus não está falando daqueles que eram doentes no seu corpo, mas se refere àqueles que estavam enfermos na sua alma. Porque aquele que está doente no seu corpo, ele não atrapalha a vida de ninguém e não prejudica a vida de ninguém. Mas aquele que está enfermo na sua alma, ele quer fazer a vida do outro o inferno também. Então Jesus, ele diz aqui, para aqueles que são arrogantes, prepotentes, orgulhosos, que ele veio para os doentes, aqueles que têm a humildade para entender que precisam ser tratados. Diga comigo: eu quero e preciso ser tratado na minha alma. Não tem um só aqui que não tem feridas abertas na sua alma. E o que nós fazemos? Conseguimos disfarçar muito bem com maquiagem, com uma boa base. Nós muitas vezes fazemos de conta que somos aquilo que não somos. E na hora da crise, manifesta a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro caráter, a nossa verdadeira personalidade, o nosso verdadeiro temperamento. Isso causa estranheza, porque algumas pessoas dizem: mas ele não é de igreja? Ela não é de igreja? Como que ele pode ser assim? Como ela pode fazer isso? Pois é, nós estamos falando da nossa humanidade. Muitas vezes estamos na igreja e somos mais carnais do que espirituais. O fato é que nós disfarçamos muito bem. É fácil chegar aqui e fazer cara de piedoso, levantar a mão, fechar os olhos, cantar, orar. Mas o que é mais importante não é o que você faz aqui dentro, mas é o que você faz lá fora. Porque muitas vezes o nosso culto não é aceito por Deus por conta do nosso coração, de um coração doente, de um coração enfermo,
de um coração malicioso, de um coração deformado. E quando nós chegamos aqui, a primeira coisa que devemos fazer é dizer: Deus, eu quero que o Senhor receba o meu culto. E a Bíblia fala do culto racional. Sabe o que significa o culto racional? É o culto inteligente. Tem muita gente que pensa que o culto é todo ele só espiritual. Mas nós vamos entrar no mover do Espírito Santo quando somos inteligentes, quando avaliamos a nossa condição de vida. Como foi a nossa semana? O que é que fizemos que não deveríamos ter feito? Muitas vezes, uma crise emocional, um ataque de ira, ou qualquer outro tipo de situação que de certa forma pesa no nosso coração. Mas aí vem o inimigo e diz: tudo bem, você é carnal, você é humano, você é gente, você não tem sangue de barata, crente não é bobo. Só que aquilo pesa no teu coração porque o Espírito Santo, ele habita em você. E o Espírito Santo, ele quer te ensinar a ser como Jesus. Não é de certa forma teatralizar ou representar. Não estamos falando só de etiqueta, aparência, simulacro, capa, maquiagem. Nós estamos falando daquilo que realmente precisa ser arrancado de dentro de nós, e que está lá dentro, e que muitas vezes nos impede de vivermos para o Senhor como deveríamos viver. O Senhor quer que eu e você seja novas criaturas. Você não pode viver o pecado secreto, oculto, de estimação. Você não pode continuar andando por caminhos tortuosos, vivendo uma vida viciada, totalmente alienado. Todo mundo te conhece por crente, por cristão, por evangélico, mas você precisa ser, na verdade, filho e filha de Deus. Você precisa pertencer à família de Deus. Foi por isso que Jesus veio. Ele te comprou por bom preço, pelo seu sangue derramado e vertido na cruz do Calvário, para que você fosse uma pessoa que refletisse o seu brilho aqui na terra. E quando a Bíblia fala a respeito de refletir o brilho de Cristo aqui na terra, fala a respeito da sua glória, fala a respeito da sua presença. E nós precisamos então ser confrontados, para poder compreender que muitas vezes nós podemos ser melhores. Alguém precisa nos dizer que o que Deus espera de nós é essência, não é aparência. E quando você começa a trabalhar a tua essência, você vai viver uma vida de plenitude, de graça, onde a unção do Senhor vai se manifestar de uma forma sobrenatural na tua vida. O problema é que a maior parte de nós está vivendo o conveniente. É o máximo que eu consigo ser, é a minha limitação. E o Senhor te chama hoje para você mudar de vida. Principalmente aqueles que já são crentes antigos, porque aqui Jesus está falando com os religiosos antigos, aqueles que achavam que estavam curados, sarados e libertos. Aí Jesus diz: eu não vim para vocês por conta do orgulho, da arrogância, da prepotência, da vaidade, mas eu vim para os doentes, aqueles que humildemente aceitam que precisam ser tratados em alguma área de suas vidas.
Quantos estão na igreja com feridas, não foram tratados? E são duas situações. Talvez não tivesse alguém para tratá-los, porque a igreja de hoje não tem falado muito disso. Então muitos vão viver uma vida de hipocrisia. Basta ir na igreja, aí vira religião. Você precisa não somente vir à igreja, mas você precisa ser lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Você precisa ter uma experiência real com Ele. E você precisa testemunhar. Antes eu era assim, agora eu mudei, eu sou diferente pela graça e favor de Deus. Duas situações: ou não tiveram quem os tratasse, ou não quiseram. Você sabia que muitos dos que estão no nosso meio, e falo não só da igreja, do nosso culto de hoje, mas eu estou falando a respeito dos crentes em geral. Nós sabemos e ouvimos todos os dias sobre tropeços, quedas, escândalos, vergonha. Algumas coisas são assim, aberrativas, outras nem tanto, mas de certa forma isso acaba respingando na igreja, imaculando a imagem da igreja, porque eu sou a igreja, porque você é a igreja, porque nós somos a igreja. Então nós precisamos nos preocupar sim, em viver uma vida de retidão e justiça. A igreja precisa se preparar para cuidar dos irmãos, não somente daqueles que chegam. Talvez aqueles que chegam estejam mais abertos, mas principalmente para aqueles que já criaram uma casca grossa, aqueles que estão calejados, aqueles que acham que não precisam de atendimento, de acompanhamento, de discipulado. Por incrível que pareça, nós temos líderes que dizem: não, eu não preciso. E não se trata de especular a vida do outro para saber as suas coisas pessoais, íntimas e particulares. A maior queixa de todas as igrejas é que muitas vezes aquilo que é compartilhado vaza. Mas quando nós temos senso, responsabilidade, pudor, temor de Deus e, acima de tudo, entendimento do nosso chamado e vocação, nós vamos estar abertos para ser tratados por quem é de confiança. Eu te faço uma pergunta: você abre a tua vida para todo mundo que não deve abrir, mas para aquele que pode te curar, te sarar, te libertar, como instrumento de Deus, você não abre. Você pensa que ninguém sabe da tua vida. Só que na verdade, o teu melhor amigo também tem o seu melhor amigo. E aquilo que você fala acaba também vazando. Eu me lembro de uma situação incômoda, desconfortável, que um dia aconteceu. Um irmão veio me procurar e disse: pastor, eu abri uma situação e o meu líder passou para frente. O que é que eu faço? Eu disse: é muito simples. Você pode ir numa delegacia e registrar um boletim de ocorrência contra ele por quebra de sigilo profissional, porque é segredo de confissão. Ele não podia ter levado isso à frente. Ele falou: mas isso de certa forma vai prejudicar a igreja. Eu falei: deixa que eu me viro nessa situação, mas que ele precisa crescer e amadurecer, precisa. E era um baita de um líder, mas fofoqueiro. Ele precisou aprender a duras penas a falar menos, porque a coisa ficou bem estreita e eu dei liberdade para aquele irmão.
que isso não aconteça com você. Sabe por quê? A igreja já está muito ferida, nós precisamos curar. O médico ou o enfermeiro, de modo algum, eles podem abrir a situação de seus pacientes para terceiros. Somente ali, dentro da classe médica, para profissionais que vão poder fazer alguma coisa pelo doente, pelo enfermo. Então, nós precisamos compreender que a igreja precisa se preparar, assim como os hospitais se preparam. Assim como os hospitais possuem médicos, enfermeiros e profissionais para lidar com doenças e enfermidades, a igreja precisa ter também. Eu quero falar com isso, que a maior parte de vocês estão despreparados para cuidar do outro, porque não cuidaram nem de si. E se eu não cuidei de mim, e se eu não fui curado, se eu não me permiti ser tratado, como é que eu vou tratar do outro, curar o outro, sarar o outro, libertar o outro? Então eu preciso, em nome de Jesus, ler mais, estudar mais, pesquisar mais. Sabe por quê? A maior parte de nós somos preguiçosos. Queremos tudo de mão beijada. Se fosse possível, a comida tinha que vir para a tua boca mastigada. Muitas vezes, o clínico geral resolve tudo. Mas por outro lado, nós precisamos muitas vezes de um especialista. Que o Senhor possa estar levantando pessoas aqui nesta noite, que possam fazer parte de uma equipe diferenciada neste ministério, para poder cuidar de outras pessoas. Porque vocês não imaginam, agora você olha para quem está do teu lado, você pensa que está tudo bem com ele. Tem gente aqui que não dormiu de noite, tem gente aqui que teve uma péssima semana, tem gente aqui doente, tem gente aqui que desenvolveu e descobriu agora algum tipo de patologia, de doença grave. Tem gente aqui passando necessidade financeira, econômica, material. Talvez tenha gente aqui que pode ser despejada, que está com busca e apreensão do veículo. Talvez tenha gente aqui que esteja desempregada. Talvez tenha gente aqui que está vivendo um inferno no casamento, está para se separar. Talvez tenha gente aqui que não consegue mais lidar com os filhos. Talvez tenha gente aqui que está desacreditado de tudo, que perdeu a esperança até mesmo em Deus. Talvez tenha gente que esteja aqui pensando, eu não sei até quando vou vir, mas não quero mais, vou parar, quero viver minha vida e viver do meu jeito. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, sabe por quê? Porque Jesus quer que você se coloque no lugar do teu irmão. Então quando você chegar na igreja, não entra sisudo, de cara feia, amarrada. Aprenda a sorrir, porque o sorriso cura. Aprenda a estender a mão, a cumprimentar, a dar um abraço. Aprenda a conversar. Ah, pastor, eu sou bicho do mato. Até bicho do mato aceita carinho, queridos. Num primeiro momento é selvagem, mas depois que ele aceita o carinho, ele muda. Ele aceita um cafuné. Então você, em nome de Jesus, precisa compreender a tua importância aqui. Às vezes você chega e diz assim, eu vim aqui para receber. E sabe quando é que você recebe? É quando você dá. É quando você se entrega. É quando você se sacrifica. É quando você se doa. Aí você recebe.
Porque enquanto nós formos egoístas, trancados no nosso mundinho, e o convite do Senhor qual é? Troque o seu mundinho pelo meu reino. O Senhor quer mudar a tua realidade. E muitas vezes a gente pensa que a nossa cura está fora, quando na verdade a nossa cura está aqui dentro de nós. Estamos orando para fazer um trabalho direcionado e uma reunião intencional para curar e libertar as pessoas. Como já aconteceu na nossa igreja, tivemos a Clínica da Alma, trouxemos a Neuza Itioca e sua equipe, enviamos pessoas para o Paraná, para a base da Jocum, para fazer seminário com o Cote, o pastor Marcos Borges. Gente, quando você aprender a amar o teu irmão, não pelo que ele pode te oferecer, porque tem gente que é interesseiro. Eu quero ver você abraçar o pobre, o feio, o fedido. Porque querer abraçar o bonito, o cheiroso, o rico, todo mundo quer. Mas eu quero ver você enxergar Jesus naquele que é necessitado, naquele que está doente, naquele que é órfão, na viúva, no doente. E quando você compreender isso, você vai entender como é importante você estar naquele culto. Talvez você faça que algum irmão deixou de fazer, ele falhou, mas você chegou lá e compareceu. E a nossa igreja precisa aprender que cura vem com ambiente de cura. Cura vem com um ambiente de cura. Cura vem com um ambiente de cura. Cura vem com um ambiente de cura. Você entra no hospital, você começa a passar mais mal do que bem. Por quê? Você chega lá e senta para esperar a sua vez. Aí você olha para o seu lado, um doente. Para o outro lado, um mais doente ainda. Para trás, um que está quase morrendo. E um para frente que já morreu. Então todo aquele ambiente ali é um ambiente muito pesado. É um ambiente de dor, de sofrimento. Um ambiente de doença, de enfermidade. E preste atenção, a igreja precisa ser um ambiente de cura. Então, a pessoa tem que chegar aqui e ver que você é diferenciado. Mas pastor, eu tenho problema, eu tenho dificuldade, eu tenho luta. Todos nós temos. O importante não é se você tem problema, dificuldade e luta, é o que você faz com o problema, com a dificuldade, com a luta. Quando você pisa aqui dentro, você diz assim: o Senhor é a solução, a saída e a resposta para cada um dos meus problemas, dificuldades e lutas. Então, eu estou aqui para festejar, para comemorar, eu estou aqui para celebrar em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor? Quantas pessoas são pessoas boas? Diga, eu sou. Quantas de nós somos pessoas boas? A gente não faz por mal, mas tem gente que provoca, não é? Aí você não aceita desaforo, aí você vai para cima, aí você perde tudo, vai para o fim da fila, tem que começar tudo de novo. Quantas pessoas são pessoas boas, mas nunca mudaram de vida, continuarão nas mesmas crises. Eu acredito que você conhece pessoas que já são do seu meio de amizade há um bom tempo, mas essas pessoas sempre estão vivendo a mesma história, não é assim? E eu costumo dizer,
arruma novos problemas, arruma novas dificuldades, arruma novas lutas, para a vida ter mais graça. Porque não tem sentido a gente viver o mesmo dilema durante 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Misericórdia. Nunca mudarão de vida, continuarão nas mesmas crises. Diga comigo, eu não. Serão infelizes em seus relacionamentos, sem prosperidade, sem paz, sem alegria e sem descanso. Você já conviveu com gente que parece que não descansa, é atribulada e faz mal para a gente? Eu fui num restaurante uma vez, eu e a Janaína, a gente não estava bem aquela semana por conta de muita turbulência. Aí, vamos comer alguma coisa fora, vamos dar uma relaxada, vamos fazer aquele sacrifício hoje. Aí fomos num restaurante, e tinha lá um garçom, que pensava que era o Papaléguas. Ele, só um minutinho, peraí, eu já vou te atender, eu já estou levando teu pedido, atende a ligação. Eu falei, vamos embora. Sabe aquela agitação do garçom? Estava passando para mim. Aquela gastura, aquele jeito dele ser. Sabe? Aí eu prefiro um lugar mais tranquilo, sem muita gente, que fala baixo. Porque tem lugar, eu não vou dizer onde, mas o Fabrício estava trabalhando num lugar uma vez, ele falou, pastor, o lanche lá é bom. Eu fui. Amados, que arrependimento. Vocês não imaginam o que era aquele lugar. Era gritaria, bagunça e berreiro o tempo todo. Eu estava do lado do playground. E parecia que as crianças não tinham pai. Desabava, caía, batia a cabeça, chorava, um quase matava o outro. E estava tudo certo. E eu não sabia, lá tinha música ao vivo. Daqui a pouco uma moça ficou na minha frente dançando de mini saia. Eu falei, não, eu estou no lugar errado. Aí eu disse para o irmão, você também está no lugar errado. É melhor você orar para Deus te colocar em outro lugar. Então, cada um tem o seu jeito. Tem gente que gosta mais de bagunça. Mas tem dia que a gente não gosta, não é? Tem dia que você está auditivo. Sabe o que é isso? Você chega em casa e diz assim, gente, abaixa a televisão, por favor. Opa, tá batendo muita panela, muito barulho. Sabe, você está auditivo, aquilo está te irritando. Agora tem dia que você não está nem aí. A televisão está ligada, o rádio está ligado, o som está ligado, a internet está ligada, o cachorro está uivando, latindo, berrando, o marido está cantarolando, e está tudo certo. Mas tem dia que você, ei, fala mais baixo, fala mais, está sensível, fala mais baixo. E tem gente que acostumou a falar alto, né? Aí você fala, ô irmão, tem que fazer um exame de audição, que às vezes está ficando surdo, ele não percebeu. É verdade. Que berra. Teve um irmão que estava conversando, viu, pastor? Eu falei, irmão, parecia que ele estava do outro lado do abismo. Não, pode falar baixo, estou te ouvindo. Então imagina só, muitos não mudarão de vida, continuarão nas mesmas crises, serão infelizes em seus relacionamentos, sem prosperidade, sem paz, sem alegria, sem descanso, sempre mudando de igreja, e alguns mudam até de fé e trocam até de Deus. Diga aí, está amarrado. Eu vou falar de novo essa parte. Sempre mudando de igreja, alguns mudam até
de fé e trocam até de Deus. Você é o ferido ou aquele que abre feridas? Quando nós somos feridos, por que nós somos feridos? Por que é que nós somos feridos? Porque nós nos permitimos ser feridos. Diga, porque eu deixo. Sabia disso? Eu estava no gabinete pastoral há pouco, atendendo uma pessoa, e eu disse para ela, se alguém bate aqui na porta, eu vou, olho quem é, se eu não quiser receber, eu fecho a porta, ela não entra. Assim que é o sentimento. Chega alguém e fala alguma coisa que te joga para baixo, que te manda para o chão. Mas por quê? Porque você aceitou. Eu gostei de ouvir o testemunho da Janaína essa semana, quando ela dizia, eu aprendi quem eu sou em Cristo. Agora eu tenho uma nova identidade. Percebeu isso? Qual que é a tua verdade? A maior parte das vezes que as pessoas entram no gabinete, pastor, fulano falou isso, isso, isso e isso. Eu falei, é verdade ou é mentira? É mentira. E por que você está incomodado? Pastor, a irmã falou isso, falou isso, falou isso e falou isso. É verdade ou é mentira? É mentira. Mas por que você está incomodado? Você precisa saber quem é em Cristo. Qual é a tua verdade? Porque o que vai nortear a tua vida é a tua verdade. Olha só. Reputação é o que as pessoas falam de você. Agora, caráter é o que realmente você é. Imagine vocês, eu como pastor. Se eu fosse me defender, nunca mais eu pregava o evangelho. Eu viveria o tempo todo me defendendo. Mas o justo não se justifica. Aprende isso. Mas pastor, fulano, cicrano e beltrano falaram isso de mim. Perdoa, libera e abençoa. Tira o teu nome da mão do diabo. E diz, diabo, eu não vou ficar com raiva, com ódio, com mágoa, com ressentimento e amargura. Eu me recuso. Olha, geralmente alguma situação dura para mim de 5 a 10 minutos. É o tempo que eu tenho de orar depois, colocar diante de Deus, perdoar, liberar e abençoar. Aí eu viro a página. Em alguns casos não basta apenas virar a página, você tem que queimar o livro. É assunto morto enterrado. É água que foi para o mar. E você vai viver outra experiência de vida. Você já parou para pensar que tem pessoas que é Deus que permite que saia de perto de você? Lídia desses que muitas vezes Deus ouve conversas que você não ouve. E como é bom uma igreja curada, sarada e liberta, porque vai ser, diga comigo, sincera, verdadeira, honesta, transparente e íntegra. Diga aí para quem está do seu lado, um dia você chega lá, em nome de Jesus. Você é o ferido ou você é aquele que abre feridas? Sabe, muitas vezes a gente fica tão revoltado com as injustiças, entre aspas, que a gente acaba se tornando juiz, roubando o lugar de Deus, roubando o lugar do Senhor, porque Ele é o reto juiz. Amados, nós não podemos julgar. A nossa balança está desregulada. Nós vamos julgar de acordo com os nossos caprichos, de acordo com os nossos achos.
de acordo com os nossos queros. Então nós não podemos usurpar o trono do Senhor como juiz. Deixa Ele fazer justiça, porque a equidade pertence ao Senhor. Aprenda a amar aquele que não é amável. Diga aí, Deus me ensina a amar aquele que não é amável. Porque na verdade nós não queremos amar aquele que não é amável. Nós queremos... Me permita tomar uma água. Nós não queremos amar aquele que não é amável, aquele que rouba tua paz, que quer te prejudicar, que te persegue, que é injusto. Uma vez eu estava orando e eu dizia para Deus da minha dificuldade em perdoar. E naquele tempo Deus me levou um texto da palavra que diz assim: ame os vossos inimigos, faça o bem aos que te odeiam, abençoe os que te amaldiçoam e orai por aqueles que te maltratam e te perseguem. E eu comecei a ler e reler este texto muitas vezes, até cair no meu coração. Foi quando o Espírito Santo me falou: leia o versículo do fim para o começo. Ore por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Você deve começar por aí. Ore por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Agora, comece a abençoar aqueles que te amaldiçoam. Depois, faça o bem aos que te odeiam. E por último, você vai amar os seus inimigos. Amém? Esse é o segredo. Você é ferido ou você é aquele que abre feridas? Mesmo estando na igreja... Acho que acabou minha bateria. Espera aí. Em nome de Jesus. Volta aí. Vamos lá. Mesmo estando na igreja, continua briguento, estúpido e provocador, sistemático, ignorante e desaforado, queixoso, murmurador e reclamão. Ou seja, ainda continua carnal. Diga para quem está do seu lado respeitosamente: você precisa se converter. O doente adoece, o curado cura, amém? Você convive com gente curada? Eu convivo. Tem irmãos e tem irmãs na igreja que são tão abençoados. Eu aprendo lições preciosas com eles. Eu aprendo lições preciosas com elas. Eles me curam, eles me saram e eles me libertam. Muitas vezes exorcizam a minha alma, porque a gente não percebe que ali ainda tem uma ferida aberta. Aí Jesus diz que eu vim para os doentes. E Jesus diz: eu vim para os doentes, ou seja, eu vim fechar as feridas que estão abertas.
Quais são as feridas abertas na sua vida? Por que você é assim? Ah, pastor, não gosto de conviver com gente. Autoproteção. Você tem medo que estas pessoas possam te machucar. Tenha consciência. Elas vão pisar na bola, mas não deixa isso te machucar. As pessoas devem ser elas mesmas, mas quando elas perceberem que você é parecido com Jesus, você vai revolucionar as suas amizades e as suas vidas com elas. Amém. Então o Senhor está curando as nossas feridas. E eu gostaria que você, depois que saísse daqui, estivesse em casa, tranquilo, pegasse uma folha de papel e começasse a escrever quais são as suas feridas. Eu sempre fui rejeitado a vida inteira. Olha só, a ferida da rejeição. E o rejeitado vai rejeitar. Aquele que era muito castigado, punido, o que ele vai fazer? Ele vai ser tirano. Ele vai ser cruel. Ele vai ser maldoso. Aquele que de repente se tornou tímido. Ele foi tão oprimido que de certa forma se fechou. E tem tanto potencial, tem tanto talento, tem tanta capacidade, mas está fechado. Se reprime. Quantos estão aqui? A vida inteira foram criticados, desde a infância, adolescência, juventude e agora adultos. São pessoas que vivem dentro de uma normativa, sem novidades. Mas preste atenção, Jesus nos chamou para mudar a história deste mundo. Para você contar a tua história. Eu era assim. A minha experiência foi essa. Mas o Senhor me curou, me sarou e me libertou em nome de Jesus. Aí você vai anotar suas feridas abertas. Eu me lembro da Michele. Não parece que ela é tímida, parece? A Michele, quando chegou no ministério, era muito tímida. E quem diria que se tornaria uma pregadora do Evangelho? Uma líder abençoada. Tem pessoas aqui que eu gosto de ouvir. Tem pessoas aqui que ministram. Nossos pastores, pastoras, líderes. E muitas vezes eles pensam, pastor, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quantas vezes eu ministrei tremendo. Quando fica muito evidente que eu estou tremendo nessa mão, eu mudo para outra que está descansada. Às vezes a gente está andando, a gente está balangando, você não sabe o que a gente está fazendo, a gente está extravasando a nossa atenção. Mas o que importa é que Deus nos use. O que importa é que, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faz na minha vida o que precisa ser feito. Eu me entrego de espírito, alma e corpo, em nome de Jesus, amém? Então não esqueçam de pegar um papel, marcar as feridas e dizer, o Senhor está me curando aqui nesta área, em nome de Jesus. Você vai mudar como marido, vai mudar como esposa, vai mudar como pai, vai mudar como mãe, vai mudar como filho, vai mudar como funcionário, empregado, colaborador, vai mudar como empresário, empreendedor.
comerciante, negociante, profissional liberal, como estudante, você vai mudar como amigo, você vai mudar como irmão, você vai mudar como líder. Sabe por quê? São fatores que bloqueiam você, e o diabo está usando destas feridas para impedir que você se torne aquilo que o Senhor quer que você se torne. Diga comigo: querendo Deus operar na minha vida, nada e ninguém impedirá, em nome de Jesus. Por isso que a palavra diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que você possa ir e dar frutos, para que você possa ir e dar frutos, para que você possa ir e dar frutos. Você vai dar frutos, porque a bênção que está sobre a tua vida é para que você seja frutífero, e cada um vai frutificar de acordo com a sua espécie. Amados, uma vez eu fui em São Paulo, num evento para jovens, no estádio de futebol. Aquilo estava lotado. Daqui a pouco entrou lá uma banda de rock, gospel. Eu fiquei incomodado, porque eu era muito religioso. Eu falei: não é possível um negócio desse. O camarada entrou sem camisa, cabelão. Quando ele fez o apelo para aqueles jovens que estavam lá, com a vida toda torta, em pecado, em vício, que não conhecia Jesus, não tinha lugar na frente para juntar pessoas, e cada um ganhou um exemplar da Bíblia naquela época, um evento da Renascer. Imagina, gente, que coisa impactante. Eu saí de lá pedindo perdão a Deus. Eu falei: Deus, eu acho que por toda a minha vida eu nunca vou ganhar tanta alma como eu vi aqui se entregando para Jesus. E a gente quer ser religioso. Não, Deus não está neste lugar. Deus não pode se mover na vida desse irmão. Cada um vai produzir de acordo com a sua espécie. Já viu? Tem igreja de motociclista. Você chega lá, os caras tudo de jaquetão, cabelão, bigodão, barbona, tatuadão, e está lá buscando ao Senhor. Cada um vai produzir segundo a sua espécie. Uma vez eu passando numa cidade, eu vi lá ciganos de Cristo. Eu falei: o quê? Ciganos de Cristo? Eu falei: nossa. Só que se você, sem olhar, sem preconceito, Jesus entrou no meio deles e converteu aquelas vidas. Agora não lê mais mão, agora vai orar e interceder por aquele que precisa de uma direção para a sua vida. Amém? Cada um vai produzir de acordo com a sua espécie. Por isso que Jesus chegou para os pescadores e disse assim: vocês vão ser pescadores de homens. Vocês sabem pescar peixes, mas eu vou ensinar vocês a pescar homens. Vocês não sabiam que eu sou pescador? É, Senhor. É, só que eu pesco homens. Eu pesco pessoas, eu pesco gentes. Gente, vou ensinar vocês a pescar. A gente quer. Amém? Então é de acordo com a sua espécie. Feridas abertas fala daquilo que você viveu, mas feridas fechadas fala daquilo que você venceu. Cicatrizes fala daquilo que você venceu. Tem muito doente falando que está curado, mas na verdade ele está muito doente. Como saber? Olha os frutos. Critica tudo e fala mal de todo mundo. Vive insatisfeito, não importa o que você faça. E ele separa você dos melhores amigos. É um poço de maldição. Deixou de ser usado por Deus, agora é filho das trevas. E está no nosso meio muitas vezes. Aonde que estava o Judas? No meio dos 12. Roubando as ofertas. Vendeu Jesus. Por quanto é que Jesus foi vendido? Por quanto Jesus foi vendido? 30 moedas de prata. Só que na verdade Jesus não estava à venda. Quem se vendeu foi Judas.
no seu caráter. Se tornou o filho da maldição, ou da perdição. O filho da perdição. Cuidado com quem você ouve. Ele pode estar a serviço do inimigo. Olha para o irmão que está do teu lado e não fala nada. Só assim para dar uma examinada. Assim. Não, esse é de Deus. Diga aí, você é de Deus. Eu senti que você é de Deus. Diga aí, eu senti que você é de Deus. Se tornou agitador em Israel, porque perdeu a paz, então agora ele vive atormentado. E o que ele faz? Olha o fruto do tormento, é o ciúme, a inveja, o ódio, a maldade, a vingança, a fofoca, a mentira. Então é fácil você discernir quem é usado pelo inimigo, quem está a serviço das trevas. Toma cuidado, porque quando você começar a ser assim, você vai ter que brecar, frear. Olha só, vive atormentado, e olha os frutos: ciúme, inveja, ódio, maldade, vingança, fofoca, mentira. Ouve esse aqui. Um irmão muito amado, muito querido, muito especial, conversando comigo, ele disse assim: pastor, eu não achei justo o senhor consagrar pastores e pastoras que chegaram agora. Eu falei: deixa eu te contar uma parábola. Jesus disse que certo dia o Senhor chamou para trabalhar no campo trabalhadores nas primeiras horas da manhã. Diga aí, nas primeiras horas da manhã. E depois ele contratou outras pessoas no meio do dia. Diga aí, no meio do dia. E depois ele contratou outros quase no fim do dia. Diga aí, quase no fim do dia. Aí eles disseram: nós não concordamos em receber a mesma coisa que estes empregados, os derradeiros, vão ganhar. Aí Jesus disse: não foi combinado com vocês que receberiam este valor? Sim. Então não há injustiça nisso. Agora, deixa eu fazer com o meu dinheiro o que eu quiser. Jesus contou esta parábola. Ou seja, o trabalhador do começo do dia está preocupado porque o outro no fim do expediente vai receber a mesma coisa que ele. Se foi combinado, se foi acordado, e se estava tudo certo. Aí Jesus, ele interpela de forma veemente, radical, e diz assim: o dinheiro não é meu? Eu pago do jeito que eu quiser. Por quê? Eles acharam que aquelas pessoas que estavam chegando no fim do expediente tinham que ganhar pouco, tinham que ganhar menos. Moral da história: por que essas coisas incomodam a gente? Diga aí: ciúme, inveja. Mas nós temos ciúme e inveja quando o irmão está lá no pátio pedindo para que a gente unja o carro. Em vez de você parar para orar junto, você passa assim, ó, dói o cotovelo. Quer ver? Eu acho que ele não devia ter comprado esse carro. Não gostei da cor desse carro. O quê? Deve ter uma Bíblia para pagar, ou seja, financiou. É você quem vai pagar. Imagina, nós somos desse jeito, amados. Quando tiver ungindo o carro lá, ora junto. Amém? Não passa mais batido, não. Vamos embora. Por que Deus abençoou esse irmão e não me abençoou? Aí o carro não sai de estacionamento, morre. Aí quem vai empurrar o carro é o irmão que ele desdenhou porque comprou um carro novo. Aí o irmão fala: quer carona, irmão? Vai te catar, irmão, vai. Eu vou a pé para casa.
Percebeu como é que nós somos doentes na nossa alma? Alguém foi promovido na tua empresa, você estava de olho lá na vaga. Você fica muito ressentido, pensa até em pedir a conta. Seja o primeiro que vai abraçar ele, cumprimentar e dizer parabéns. Mas pastor, foi injusto, não estamos discutindo se foi ou não foi. Teve um irmão da igreja que ele fez isso, e sabe o que foi que aconteceu? Ele queria tanto aquela vaga, mas Deus tinha uma vaga muito melhor para ele. Depois de 3 meses ele foi chamado e ele recebeu uma vaga muito melhor. É assim que acontece. Então às vezes nós somos tão ciumentos, tão invejosos. Amém? Vamos mudar isso? Em nome de Jesus. Ciúme, inveja, ódio, maldade, vingança, fofoca, mentira. Mas tem isso no meio de crente, pastor? Tem, mas vai acabar. O curado, ele entendeu a realidade do outro, não paga o mal com o mal, mostra Jesus através do seu testemunho de fé, sabe que não dá para ficar sem orar e jejuar, acha Deus na Bíblia todos os dias, assim como Deus vinha falar com Adão, agora ele vai falar com Deus quando pega sua Bíblia, abre e lê todos os dias. Crê que Deus vai dar forças, renovar a sua fé e abençoar a sua vida. E abençoado, ele vai abençoar a vida de outras pessoas. Feche os olhos. Diga: Deus, tem tanta coisa para ser tratada em mim. Eu não sei nem por onde começar. Eu quero te pedir perdão pela pessoa que às vezes eu sou. Teimoso, cabeça dura, rebelde. Me perdoa. Me perdoa porque eu falo de coisas que eu não entendo. Porque muitas vezes sou impulsivo e inconsequente. Me perdoa pela minha carnalidade. Eu sei que eu posso e eu quero ser diferente. Pela tua graça, em nome de Jesus. O Senhor conhece as minhas feridas, pequenas ou grandes, aquelas que estão quase fechando, aquelas que não fecham por nada, e aquelas que ainda estão abertas. Deus, tenha misericórdia de mim, venha me curar, porque o Senhor veio para os doentes, e não para os sãos. E com humildade eu quero nesta noite pedir para o Senhor me curar, me sarar e me libertar de tudo aquilo que me incomoda, e por conta disso acabo incomodando outras pessoas, porque sou atormentado e acabo atormentando outras pessoas. Eu quero ser uma pessoa de paz, pacificadora, de graça, leve, diferente, amorosa, alegre, abençoada. Me ajude, Senhor, a ser melhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos entregar para Jesus agora a nossa melhor oferta. Se você não trouxe hoje a sua melhor oferta, não abre ainda o microfone deles, não, deixa fechado por enquanto. Se você não trouxe ainda a sua melhor oferta, você vai orar hoje, vai dizer assim: Senhor, eu não trouxe hoje, mas eu quero ser tão abençoado neste lugar, a ponto de eu te entregar a minha melhor oferta, em nome de Jesus. Amém? Você pode fazer o seu Pix, o nosso QR Code já está em tela. Você pode fazer pelas maquininhas de cartão. O Gabriel está com uma maquininha aqui, é só você chamar. E ali está a Carol, é só você chamar. Nós temos aqui o irmão Maurício e o Charlie, que estão com os envelopes. Pode ficar, pode ser 2 pessoas, uma ali e outra aqui. Eu não sei como é que está a tua vida financeira, econômica e material, mas eu sei que vai melhorar, amém? Se você crê que eu sou um profeta de Deus, entenda o que diz a palavra: crede em seus profetas e prosperareis. Amém? Essa situação que você está passando hoje vai ser mudada em nome de Jesus. Eu quero profetizar deste altar, e esta palavra vai alcançar você, para você viver uma outra realidade.
Então separa o teu melhor agora, enquanto nós vamos cantar este cântico. Em seguida eu oro por vocês. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a magia. Eu só quero a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ficar em pé. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, eu quero te agradecer pela prosperidade aqui de cada irmão e de cada irmã. Eu quero aqui orar por esta pessoa que é nosso convidado, que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Eu quero orar por aqueles que estão passando por alguma situação, por aqueles que estão em crise, por aqueles que precisam de um milagre. Em nome de Jesus, encontra essa pessoa agora, Pai. Abençoe essa pessoa agora, Senhor. Abre portas que estão fechadas. Traga de volta clientes antigos. Libera, Senhor, contratos milionários. Eu profetizo isso. Em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre nesta empresa, neste negócio, neste empreendimento, nesta loja, neste comércio. Em nome de Jesus, alcance esse irmão que é sonhador, que tem projetos de vida. Abençoe, Senhor, esta pessoa. Muda a realidade dele, muda a realidade dela, para teu louvor, honra e glória, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão, um abraço na sua irmã. Vamos para casa abençoados e abençoadas em nome de Jesus. Pode